Faz exatamente algumas semanas que eu vejo muita gente falando, né, sobre a imigração que está acontecendo aqui em Angola. Sobre os brasileiros migrarem muito aqui, muito em Angola. Eu já venho falando isso, acho que desde 2020, que é muito comum você ver muitos brasileiros aqui, principalmente aqueles que estão de passagem de turismo. Só que nos últimos anos a gente está vendo que tem brasileiros, na verdade está mais pro lado feminino, né, que vêm para ver aqui em Angola. Homens vêm por missão de trabalho, muitas das mulheres vêm porque casaram com um angolano ou marido tem missão de trabalho, então vem para cá, acompanha os seus esposos, seus namorados, seus, sabe, entendeu? Uma das influenciadoras que a gente viu aqui é Fabiola Costa, a gente viu aqui acho que em 2022. E tem também a nossa cunhada Letícia Kay e tem mais uma outras mulheres. E nos últimos meses tem aparecido bastante no TikTok. Eu nunca levei aqui por diversos fatores, entendeu? Mas vamos ver aqui o vídeo do João Matias. Eu gosto desse carinha, entendeu? Vamos ver essa informação a partir dele. Lembrando, né, que tem mais brasileiros vivendo no Brasil do que brasileiros vivendo em Angola. É só pesquisar, é só dar um Google. Antes de começar, você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Me lembre que o canal depende do seu joinha, entendeu? Seu joinha, seu joinha. Bora lá ver o vídeo. Estou vivendo em Angola há 3 anos. Já moro aqui há 5 anos. Eu tô morando em Angola e possivelmente você tá pensando, mas que diacho você tá fazendo aí? Aproximadamente 30 mil brasileiros vivem atualmente em Angola, enquanto que no Brasil vivem apenas 17 mil angolanos. Ou seja, isso significa que tem mais brasileiros vivendo em Angola do que angolanos a viver no Brasil, que é bem estranho, né? Se a gente pensar. Porque logicamente o Brasil estatisticamente é a nona maior economia do mundo atualmente, tem melhores condições de estudos, maiores oportunidades de emprego do que Angola, e também é possível ter melhores condições de vida no Brasil do que em Angola. Mas mesmo assim, os brasileiros estão a sair do Brasil para Angola. Mas talvez a pergunta que muito angolano também quer fazer: o que esses 30 mil brasileiros viram em Angola que a gente que é angolano não viu? A verdade é que isso tem explicação, e esse gráfico aqui explica exatamente o porquê os brasileiros estão aí para Angola. Existem apenas 12 países no mundo que mais contribuem com a receita brasileira. Dentre esses países, só um é do hemisfério sul. E adivinha? É Angola. Todos os outros países estão no hemisfério norte, ou seja, Estados Unidos, que é o país que mais contribui com a receita brasileira, Canadá, Reino Unido, tem Portugal, dentre todos os outros países. Apesar de Angola ser o único país do mundo no hemisfério sul, Portugal acrescenta em que na economia brasileira? Não, poxa, se aqui tiver um português, não que eu queira falar mal ou alguma coisa assim e tal, mas o que turismo talvez? Talvez turismo. tem Eu acredito que sim, que brasileiros é que acrescentam na economia portuguesa. Qual país não acrescenta na economia portuguesa? Qual? países com melhores condições de vida, como por exemplo a Austrália, né? O que seria mais lógico a Austrália estar nessa lista, mas não. Para você ter noção, só em 2022 foram aproximadamente 100 milhões de dólares que saíram de Angola para o Brasil. É, da Mas para Yurdi. entender melhor esse tipo de questão, Igreja tem Universal. uma frase eu aplico exatamente aqui no Brasil, ou seja, eu vi aqui no Brasil, os brasileiros foram lá, né? Então, essa frase basicamente diz o seguinte: a pobreza não está na falta de dinheiro, a pobreza está na falta de oportunidade. Que explica minimamente o porquê das pessoas saírem dos seus determinados lugares de onde nasceram para ir em outros lugares. Para ser sincero, a gente que é estrangeiro basicamente vê muitas oportunidades no Brasil. Pelo menos eu vejo assim. Muita gente vai falar, é porque você veio de um país pobre. Não necessariamente, né? Porque se você pegar na lista dos países que mais imigram para o Brasil, você não vai encontrar nenhum país africano, primeiro. E segundo, você vai encontrar países que você não tem noção que estariam lá. Por exemplo, norte-americanos, o pessoal dos Estados Unidos imigra muito para o Brasil para ganhar dinheiro. Então é porque se eles vêm aqui para ganhar dinheiro é porque tem oportunidade. Os portugueses, os italianos são as nacionalidades que estão na lista dos países que mais vêm aqui para ganhar dinheiro. Por quê? Porque eles conseguem ver oportunidade aqui. Então, a verdade é que vai depender da percepção de cada um. Por exemplo, há pessoas que vê na dificuldade um problema. Então tudo vai depender da forma como cada um vai observar e interpretar a situação. Mas agora, falando propriamente do que leva muitos brasileiros em Angola, primeiro, trabalho.
Sou contabilista de São Paulo. Estou aqui em Angola para realizar trabalhos de contabilidade. Já moro aqui há 5 anos. Nessa questão de trabalho, Angola é basicamente um país novo. E um país novo precisa crescer. E como é que cresce? Produzindo. Só que muitas das vezes tem falta de mão de obra qualificada. Os brasileiros veem isso uma oportunidade para trabalhar, porque vai ter pouca competitividade com um brasileiro. Por exemplo, é mais fácil um brasileiro que sai daqui, que é qualificado, trabalhar em Angola, do que eu, que também estudei aqui no Brasil e lá. Isso aqui é uma realidade. Um brasileiro, ele é mais bem visto do que um próprio angolano. Isso acontece muito lá em Angola. Então, isso atrai os brasileiros, claramente, né? E além disso, né, um brasileiro muitas das vezes ganha mais do que um angolano em Angola. Atualmente em Angola tem muitas áreas, né, que muitos brasileiros vão. E quais são essas áreas? Por exemplo, construção civil, exploração de minérios. Tipo, tem muita gente assim, principalmente no pessoal da administração, das maiores empresas de extração de diamante em Angola são brasileiros. Indústrias petrolíferas. Tem também no agronegócio. Olha, só para vocês terem ideia, isso que ele está falando é muito verdade, né? O Jorão está a falar certinho. Há bem pouco tempo, em 2023, o presidente da República deu um memorando, né? Assinou um contrato ali para a expansão da linha férrea de Benguela. Inclusive vai sair um vídeo explicando um resumão do que é o caminho de ferro de Benguela. Entendeu? Vai sair no Cadê Seu Ponto na África, o vídeo já está preparado, vai ser postado amanhã. Os brasileiros são sempre contratados para este tipo de situação. Quando aqui em Angola tem um financiamento dessa magnitude, né, de fazer expansões de estrada, não requalificar as estradas, fazer expansão, extensão das estradas, muitas das vezes é contratado a Odebrecht. A Odebrecht foi responsável de uma boa parte das estradas que existem aqui em Angola. Agora a Odebrecht são responsáveis para fazer a construção de linha férrea que vai dar acesso ao norte do país, sabe, lá no nordeste do país. Aquela parte toda, a Odebrecht está lá. E é muito comum você também encontrar aqui os brasileiros que dominam a parte da metalurgia, sabe? Grandes armazéns que são feitos todos de ferro. Você olha assim para cima, são todos brasileiros lá em cima a sordarem. E eles contratam angolanos em massa. Todos os ajudantes de brasileiros são angolanos. Essa parte boa do Zuca, né? Mas isso é certo mesmo. Tem muitos brasileiros trabalhando nas empresas como, por exemplo, que constroem casas, sabe? Estão a fazer condomínios privados. Os chineses estão a perder esse lado também. Então muitos brasileiros com mão de obra qualificada são mais valorizados aqui em Angola do que mesmo ali no Brasil, só para vocês terem ideia, né? Fora que é um monte de pessoas que vêm aqui, trabalham e depois vão embora, não vivem aqui, entendeu? Empresários estão a pagar o que quiser que um brasileiro peça. Agora, né, descobriram que os brasileiros eles são qualificados, em sim. Agricultura. O segundo motivo é o empreendedorismo. Eu vi um comentário de um brasileiro num vídeo do angolano, que o título do vídeo era 4 motivos para morar em Angola. E me chamou a atenção esse comentário aqui, que ele disse o seguinte, assim: eu sou brasileiro e ainda quero levar minha empresa para lá. É um país novo, com poucos concorrentes, leis mais brandas e com muitas pessoas para trabalhar e poder dar emprego. Sem contar que nós falamos a mesma língua e Angola é um dos maiores países de África. Esse brasileiro aqui, ele explicou exatamente o porquê que os brasileiros querem tanto ir para Angola, no caso no ramo de empreendedorismo. Por exemplo, lá existem muitas clínicas de brasileiros e eles ganham muito bem. Existe uma classe média alta em Angola que paga o que você quiser. Então os brasileiros estão a empreender muito em Angola. Tem muitas empresas lá. Então esse é um dos motivos também. O ambiente de negócio em Angola atualmente é muito apropriado e favorece qualquer pessoa, principalmente que seja qualificado e tenha capacidade de gerir uma empresa e conseguir muito dinheiro em Angola. Quer dizer, eu só estou a entender essas coisas agora que eu também estou aqui no Brasil, né? Só agora. Eu tava lá, nunca vi nada disso. Agora que eu cheguei aqui, eu falei, afinal tem muita coisa em Angola para fazer. É basicamente assim, né? Outra questão bem importante também que está a levar muita gente para Angola é o reencontro familiar. Bom, minha relação com Angola já começa há muitos anos atrás, né? Quando eu conheci o Nico, ele é angolano, meus filhos são angolanos também. Mas aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente decidiu que já ia viver uma temporada aqui em Angola. Agora, 3 anos vivendo aqui. Cara, essa mulher é bonita. É nossa cunhada.
É nossa cunhada, é mulher do Mico Freitas. É um empresário angolano. Cacete meu. A gente aqui em Angola está descobrindo agora que afinal de contas temos muitas cunhadas brasileiras que namoram, que são casadas, que têm filhos, têm família constituída e bem estabelecida com muitas brasileiras. E esses mesmos angolanos são empresários que a juventude conhece, entendeu? É nossa cunhada. Diferente da gente vir de férias, eu tenho relação há 22 anos com Angola, mas viver é completamente diferente. Eu trombei com essa mulher aqui no shopping. Quem Benguela? Trombei com ela. Fui tirar foto? Não, Angola não é orgulhoso demais. Na época que começaram as relações entre Angola e Brasil, no primeiro governo Lula, houve muitas empresas brasileiras que migraram para Angola, para eles irem ajudar na reconstrução do país. E muita mão de obra qualificada também foi. Muitos deles levaram suas famílias. Só que depois as relações meio que baixaram. As pessoas voltaram, saíram de Angola. Tanto é que o número teve uma queda. Depois disso, reataram os laços. Só que muitos deles já tinham se adaptado em Angola. Então eles voltaram. E muitos, inclusive, nunca saíram de Angola, porque eles já ficaram adaptados lá. Tanto que tem muita gente em Angola que é brasileiro, né? E muitos deles começaram a chamar suas próprias famílias lá. Então, um reencontro familiar começou a acontecer. Um exemplo bem prático é a influenciadora Giovana, que na verdade ultimamente se tornou uma das mais virais. Eu tô morando em Angola e a pergunta que eu mais recebo é: Giovana, por que você foi morar em Angola? Giovana, fala por que você foi morar em Angola. E aí eu tinha uma pessoa muito próxima minha, tá? Que era basicamente meu melhor amigo. E aí a gente se apaixonou. Aí a vida chegou pra gente e falou assim: olha só, eu vou fazer ele ir embora do país. E aí eu vou te deixar pensando, tu vai ou tu fica? Tu vai ou tu fica? Esse movimento de ir para Angola aumentou nos últimos anos. Os brasileiros estão a ver oportunidades em Angola, então estão aí para lá. Essa questão de, lá é muito pobre, não sei o quê. Para pessoas que não veem oportunidade, é sério. Mas para pessoas que realmente viram a oportunidade em Angola, eles estão a ganhar muito dinheiro e vivem muito bem em Angola. Angola é, além do que você simplesmente vê na televisão, um dos locais para você empreender. Se você é um brasileiro e quiser ir lá, vai. Até porque a gente trata muito bem os estrangeiros. Principalmente brasileiro, mano. Brasileiro não tem lá como. é tratado muito bem. Muito bem. Dá até para exagerar dizendo que é tratado como rei. Então, pessoal, É verdade é isso. basicamente isso. Basicamente esse vídeo está muito bem feito. E acrescentando aqui um pouco sobre aquilo que diz a real situação sobre Angola, sobre a oportunidade. É muito difícil ver oportunidade em Angola. Primeiro tem que estar a educação. Segundo tem a questão da requalificação. As empresas angolanas não dão oportunidade para os jovens. E para uma empresa estrangeira chegar ao ponto de dar oportunidade para os jovens ver aquela oportunidade, leva tempo. Desde aquele conflito ali sobre o Lava Jato, a questão do Lula, de ter saído no poder, de ter posto a Dilma, de ter botado um monte de caceta de empresas que fugiram do fisco, que roubaram daqui, afetou também Angola de uma forma negativa. E essa situação de ter afetado Angola, automaticamente Angola também teve uma debilitação empresarial. Muitos estrangeiros fugiram daqui, entendeu? Por mais que muitos ficaram, os donos da massa mesmo saíram, foram embora e não queriam saber de nada. Teve a questão também sobre agentes do governo que ficaram envolvidos com a questão de venda de armas ilegais para grupos terroristas, onde os Estados Unidos da América vetou Angola e botou Angola na lista negra e cortou os dólares. A questão ficou tão abravante que há poucas empresas que estavam aqui, que são estrangeiras, abandonaram o país correndo. Tanto é que muitas instalações, depois disso tudo acontecer lá em 2014, Angola entrou num declínio. Só para vocês terem ideia, o PIB de Angola naquela altura era de 140 bilhões de dólares. Era uma economia muito boa e estável desde 2002. Entendeu? Foi crescendo, foi crescendo. Em 2014 tivemos o ápice. O executivo anunciou a crise financeira do país, né? Estado de emergência financeira e tudo mais. Então muitas empresas funcionam daqui do país. E não dá para culpar ninguém. Na verdade é má governação, má gestão. E é isso. Angola dependeu muito, depois da paz, dependeu muito das empresas privadas, estrangeiras e estatais também. Entendeu? Estrangeiras.
dependeram muito dessas empresas. E nessa dependência trouxe um declínio. Mas dos últimos 5 anos a gente consegue ver um levantamento crescente, um crescimento quase vertiginoso que faz com que Angola ganhe novas oportunidades. É aquilo que eu sempre tenho dito, Angola tem muito dinheiro, mas para a pessoa que tem oportunidade. Um angolano comum é difícil ver oportunidade porque ele está sempre preocupado com comida, está sempre preocupado com o que vai vestir, está sempre preocupado se a energia vai estar em dia, por mais que sempre temos queda de energia. Nós estamos mais preocupados com comida. Então, quando uma população está preocupada com a comida, não se importa com a educação, não se importa com a saúde, não se importa com o bem-estar social. Para ele liga, foda-se, e é isso. Mas nos últimos anos a gente está conseguindo ver algumas coisas. Muita gente que vê oportunidade, algumas pessoas que são educadas estão aproveitando educar os outros, tanto é que aqui em Angola está começando a ter coach. Eu falo que coach é charlatão, mas estamos até, e isso está a despertar a visão dos jovens. Internet está nos ajudando muito, e com a vinda dos brasileiros para cá, tem sido uma maravilha. Os portugueses também vêm muito para cá, mas diferentes dos brasileiros, os portugueses não coabitam com os angolanos, porque o português tem sempre o excesso de superioridade. São poucos eles que se dão bem com os angolanos. Por isso que quando um português está a governar uma empresa, quando um português está PCA de uma determinada estação de serviço, as coisas não correm tão bem assim, mas quando é um brasileiro as coisas correm bem. Eu conheço pessoas que são, como é que posso falar? São ajudantes, sabe, de brasileiros. Então, essa questão dos brasileiros virem para cá é questão de trabalho. E muitos deles preferem vir aqui do que fazer aquele vai e vem para ir visitar a família e tragam toda a família completa, entendeu? A Angola tem muito dinheiro e tem muitas oportunidades. Mas para ver essa oportunidade precisamos de mais e mais e mais educação. Coisa que Angola ainda está muito distante de ter. E na verdade eu consigo falar que Angola é um déficit mental, entendeu? Angola não está bem. Angola está desequilibrado, praticamente é isso. A gente tem esperança que isso pode mudar. Muitos angolanos que estão fora do país, principalmente aqueles que foram para a Europa, aqueles que foram para as Américas, né? Incluindo o Brasil, o Panamá e outros países, querendo ou não, estão a abrir os olhos. E eles fazem também o possível, né? Como é o caso do Jorão aqui, mostrando alguma visibilidade que nós angolanos que estamos dentro de Angola não conseguimos ver, porque às vezes para a gente ver o nosso país, aquilo que eu costumo falar para os brazuca, precisamos sair dele e ver direitinho se aquilo está funcionando, sim ou não. Entendeu? É isso aí. Essa é a minha opinião. Vídeo excelente. Muito obrigado por vocês que estiveram até o final. E brasileiro é bem-vindo, é tratado como rei, mas na vertente boa, né? Que, mano, chegaste e não vai embora. Entendeu? Nos vemos a próxima. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Tchau.